Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. É o que nos ensina São João, que Deus é amor. E quem está nesse amor de Deus joga para longe dele toda espécie de medo. Eu fico pensando, por exemplo, quando Jesus contou aquela parábola do bom samaritano, que fala desse samaritano que estava encontra com esse homem que descia de Jerusalém, que os ladrões pegaram, deixaram semi-morto na estrada. Se aquele samaritano pensasse naquilo que tinha sido ensinado a ele, o que era a tradição que ele tinha recebido dos seus pais, dos seus amigos, ele não teria se aproximado daquele homem lá no chão. Se lembra que a samaritana, quando se encontrou com Jesus e Jesus pediu um copo d'água a ela, a primeira coisa que ela disse logo: como é que você, que é judeu, pede um copo de água para mim, que sou uma mulher samaritana? Então essas coisas que vão entrando dentro da cabeça da gente vão impedindo que a gente faça até relações mais profundas com as pessoas concretas, as pessoas de carne e osso que a gente entrega. A gente fica ali cheio dos preconceitos e das dificuldades da gente. O levita que passou, o sacerdote que passou naquela estrada, encontrando aquele homem, vendo sujo de sangue, disse: não, se eu toco nele eu fico impuro, eu não posso cumprir os rituais da religião indo agora para o templo em Jerusalém. Mas, movido por amor, aquele samaritano se sentiu irmão desse homem que estava caído lá na estrada. E foi, e tocou nele, curou, pegou este homem, levou para uma pensão, pagou, deixou o dinheiro ainda lá para que eles tomassem conta daquele homem. Isso nos faz pensar no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é o Evangelho segundo São Marcos. No capítulo 7 nós encontramos dos versículos de 1 até o versículo 13. E se pega aí a sua Bíblia, se você está com a Bíblia na mão, e faz um trabalhozinho, vê quantas vezes aparece aí a palavra tradição nesse texto. E olha que às vezes aí tem até verbo, por exemplo, como o verbo passar, né? Que é tradição, significa, em latim se diz tradere, quer dizer, passar, entregar algo para o outro. É bom a tradição, a gente precisa de tradição e a gente vive assim, porque tradição, como eu estou dizendo, significa passar uma coisa para o outro. Se eu não tivesse aprendido dos que vieram antes de mim como era que escovava o dente, eu estava até hoje, né, sem cuidar dos meus dentes. Para fazer assim numa brincadeira, né, para dizer que a cultura vive da tradição, que é uma coisa que é importante. Mas há muitas vezes a tradição que pode fazer mal e não fazer bem, não nos humaniza. Jesus, por exemplo, estava no deserto. A gente não leu nessa passagem desses dias, no capítulo 6, ele sentiu compaixão da multidão porque estava como ovelha sem pastor. E ele resolveu incentivar os discípulos a encontrarem uma solução para aquilo. No deserto, você imagina, né? Não tem ali um rio correndo dentro do deserto. Eles precisaram comer esse pão. Creiamos muito bem que então tem uma dificuldade ali para aquelas pessoas comerem aquele pão, que era
fazer as purificações. Você lembra no capítulo 2 do Evangelho segundo São João, que numa festa de casamento havia 6 talhas de água, todas elas cheias ali, cada uma cabia 600 litros, que era para fazer as purificações rituais dos judeus, né? Tinham que lavar a mão, vinha até aqui o cotovelo, e é interessante que para fazer essas purificações eles tinham que usar um copo, mas não um caneco normal como os nossos, né, que a gente agarra numa asa, não. Era uma caneca de 2 asas, porque se eu agarrasse com essa mão que estava suja e lavasse de cá, e agora que de cá, como se eu for pegar na asa de novo, minha mão fica impura, então eu tinha que pegar na outra asa para jogar, ali tinha uma forma de poder jogar para fazer esses rituais, essa purificação. Vem uma embaixada lá de Jerusalém hoje, no Evangelho, para ver como é que Jesus está fazendo as coisas. Porque na cabeça das pessoas ali onde Jesus estava, o lugar de uma pessoa encontrar a sua pureza ritual era no templo. E acontece que para fazer essa pureza ritual no templo, envolvia também uma série de questões econômicas. Se uma pessoa saía lá da Galileia, que era a região onde Jesus morava, por exemplo, ia subir para Jerusalém e tinha que fazer um rito de purificação, ele não podia levar o carneiro, ou os pombos, aquelas coisas da terra dele, porque eles iriam passar pela Samaria. E de acordo com a mentalidade deles, a Samaria era uma terra impura. Se a terra era impura, quando eles passassem com um carneiro por ali, o carneiro ficava impuro. Então qual era a solução? Levar dinheiro, chegar lá no templo, trocar o dinheiro. Você sabe que quando a gente troca dinheiro, pode ser que a gente perca, não é? Se eu for daqui, vocês vêm daí do Brasil para aqui, para a Itália, e quiserem comprar €1, vocês vão ter que desembolsar quase R$7, vão pagar mais por essa moeda. Na troca do templo também era a mesma coisa, então tinha um comércio, tanto é que Jesus disse que eles estavam fazendo da casa de Deus um comércio. João Batista, por exemplo, que era filho de um sacerdote, ele não se apresentou no templo para... Quando completou a idade de 20 anos, ele não foi para o templo dizer, eu estou aqui, faça um exame para eu me tornar sacerdote, já que o meu pai também era um sacerdote. Porque o sacerdote da antiga aliança não era alguém porque tinha uma vocação, sentia um chamado de Deus, pastoral vocacional, não é na sinagoga para descobrir se a pessoa tinha vocação para sacerdote. Nada disso. Quem era filho de sacerdote também se tornava sacerdote, como diz o ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Então ele deveria se apresentar como sacerdote. Ao contrário, não, de acordo com o chamado de Deus, ele vai viver no deserto e propõe uma outra coisa. E, em vez de dizer que as pessoas vão ser purificadas por meio desses sacrifícios, a proposta de João era a conversão da mentalidade, a conversão do coração e um banho ritual no Rio Jordão. Ninguém pagava nada por isso, não é? E era tudo gratuitamente. E tinha muita gente que vinha de Jerusalém para receber essa purificação. O discurso de Jesus continua na linha do Batista, né? Os discípulos de Jesus batizavam, tanto é que às vezes entre os discípulos de João Batista cresceu até uma preocupação, ele também agora está batizando, e como é essa história? E João disse, olha, eu não sou digno de desatar as correias das sandálias dele. Então Jesus está nessa mesma lógica da conversão, e que a conversão é algo que a gente recebe como um dom de Deus, como é a oferta do reino que a gente aceita na vida da gente, não é uma relação comercial de compra e venda. Hoje a gente vê no Evangelho essa embaixada que vem e começa a querer encontrar, como dizem os italianos, pelo no ovo. E começam a dizer a Jesus que os discípulos dele comem sem respeitar a tradição, não andam de acordo com a tradição, não lavam as mãos, não fazem os rituais de purificação. E Jesus disse, olha, vocês são muito espertinhos, e a esperteza de vocês está que quando vocês querem dar jeito nas coisas, vocês dão. Por exemplo, se uma pessoa resolve fazer uma oferta para o templo, não é? Para botar lá no tesouro do templo, ou para uma sinagoga, quer fazer uma oferta lá como um devoto, aí vocês aceitam a oferta da pessoa e até dizem que a pessoa não tem a obrigação de cuidar do pai ou de cuidar da mãe. Tá vendo aí? Vocês anulam o mandamento de Deus, que é uma coisa muito importante, para fazer cumprir as tradições que vocês inventam. O profeta Isaías tinha muita razão, disse Jesus, de dizer que vocês me honram com os lábios, mas têm o coração muito longe daquilo que o que Deus quer.
Então no dia de hoje a gente pode pedir a Deus essa graça de descobrir realmente o que é que Deus quer de nós e de não criarmos dificuldades na nossa relação com Ele. A primeira leitura é muito importante hoje, né, que é tirada do livro do Gênesis, porque nos faz pensar nessa nossa dignidade como seres humanos. Às vezes eu e você como seres humanos, a gente se pensa menor do que aquilo que a gente é diante de Deus. O salmo que é usado para prolongar essa palavra de Deus escutada na primeira leitura, que nos mostra a criação do ser humano, diz justamente que o ser humano foi criado pouquinho abaixo de Deus, que Deus o revestiu de glória e de esplendor. Na noite da Páscoa, quando essa mesma leitura é lida, a gente canta com toda a igreja, né? Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Bendize minha alma o Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Você reza a oração do Espírito Santo todo dia, não é que diz, enviai-se o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Quando a gente reza essa oração, a gente está dizendo que a gente acredita que Deus é criador de todas as coisas, que tudo foi feito pelas mãos de Deus e que Ele renova continuamente a obra da sua criação. Na noite da Páscoa, quando a gente termina de fazer essa leitura, a gente faz uma oração na Vigília Pascal que diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, que dispondes de modo admirável todas as vossas obras, dai aos que foram resgatados pelo vosso Filho a graça de compreender que o sacrifício do Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassa a grandeza da criação do mundo realizada no princípio. Então hoje, lendo essa leitura do livro do Gênesis, deixa Deus criar em você essa convicção que pelo nosso batismo nós fomos mergulhados na Páscoa de Cristo e fomos recriados. Deus nos fez senhores no mundo com seu Filho, que é Senhor, a gente diz, por nosso Senhor Jesus Cristo. A gente entra no senhorio de Cristo para saber entrar no mundo e ajudar no projeto da criação de Deus. Eu gostaria de, nessa meditação, também tomar nas mãos aquilo como a igreja reza. Em um dos domingos há um prefácio, o 5º prefácio para os dias de domingo, que diz assim: é justo e necessário o nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações, formastes o homem e a mulher à vossa imagem, e a eles submetestes toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado e lhes destes o poder de vos louvar. Então no dia de hoje agradece a Deus, vamos louvar a Deus, porque nós fomos criados por Ele, a sua imagem, a sua semelhança, e que a gente entre na lógica de Deus, essa lógica que não faz a gente colocar coisas menos importantes em primeiro lugar. A gente viu, né, esses que desceram lá de Jerusalém, que queriam colocar em primeiro lugar coisas que eram menos importantes, queriam trocar, por exemplo, e trocavam o mandamento de respeitar os pais por uma oferta que era feita para o templo. Que a gente não queira ajeitar a vida de acordo com os interesses e com a mentalidade tacanha da gente, né? Hoje Jesus nos ajuda a nos libertar do tradicionalismo, de um conservadorismo que não nos faz enxergar o real lugar do ser humano no projeto de Deus. E no projeto de Deus nós fomos criados para participarmos da senhoria do seu Cristo, para que sejamos realmente livres no Cristo. Portanto, hoje, não é, quando a gente vê esse confronto dos fariseus com Jesus, na questão da lei, a gente pode lembrar aquilo que o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 14, né?
toda a lei se resume em um único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o central dos mandamentos. Ou então, como está na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 10, que diz assim: o amor é o cumprimento perfeito da lei. Se eu não tiver amor, não é? A gente costuma cantar, eu nada sou, Senhor, é o que o apóstolo Paulo, não é? Nos ensina no seu hino belíssimo aos Coríntios, na carta aos Coríntios. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Não aprenda a música comigo não, porque eu canto errado, viu? Mas a letra é essa. O amor é compassivo, o amor é serviçal, o amor não tem inveja, o amor não busca o mal. O amor nunca se irrita, não é nunca descortês. O amor não é egoísta, o amor não é dobrez. O amor desculpa tudo, o amor é caridade, não se alegra na injustiça, é feliz só na verdade. O amor suporta tudo, o amor em tudo crê, o amor guarda a esperança, o amor sempre é fiel. Nossa fé, nossa esperança junto a Deus terminará, mas o amor será eterno, o amor não passará. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Então, minha amiga, meu amigo, que no dia de hoje a gente aprenda com Jesus a ver o que é mais importante na lei de Deus e como se resume a lei de Deus. E não deixar que as tradições tomem lugar daquilo que é o essencial, que é o amor. Estou vendo aqui um monte de gente, não é? Alice Nunes entrando e acenando, Vani Brito, Ana Barreto, Adailton, a irmã Heró, o amor é paciência, é isso mesmo, Heró. Quem mais aqui é Dailton de novo, irmã Heró, aqui tem muita gente, que é a Lúcia Tupinambá. Muito bem, Deus te abençoe. A Vani Brito, eu já falei. Jussara Malta. Muito bem, um abraço para você, Jussara. É interessante que quando ela fala aqui numa questão de habitar, não é? Então, se a gente não habita realmente na lei de Deus, não é? A gente entra na contradição. Coisa importante a gente notar, não é? Que a gente não seja contraditório, não é que nós somos realmente contraditórios, a gente pensa uma coisa e acaba fazendo outra. Jesus hoje quer nos ajudar a isso, não é? A sair dessas atitudes que nos fazem ser contraditórios. Queremos ser tão rigoristas e afinal depois nos contradizemos naquilo que é o essencial. Um abraço a Paulinha, a Thaís, a Janaína, a Lucinha. Me parece que aqui eu fui saudando aqui a Vilane Cruz, muito bem. E um abraço a vocês, a Wilma Costa, a Silvia Fernanda, o Rodrigo Tomás, Padre Freitas, um abraço grande para você, caro irmão, a Aldeane, a Rosa Santos. Deus abençoe a cada um e a cada um de vocês, a Lani também, a Marcelo Conceição, nosso seminarista. Deus abençoe vocês no dia de hoje, que seja um dia realmente cheio de paz. Obrigado. Depois esse vídeo fica salvo no IGT, outras pessoas assistirão. Bênção para você que vai assistir essa transmissão depois. Obrigado a você que está acompanhando esse nosso perfil. Obrigado a você que está inscrito lá no nosso canal Boa Notícia no YouTube. Ajudem a divulgar esse canal e essa página. Bom, eu agora vou continuar o que estava fazendo antes. Continuar aqui as leituras e os estudos para ver se a gente dá conta dessa tese sobre o martírio em Santo Agostinho. Um abraço grande, foi bom fazer essa pausa para rezar, para meditar com você no dia de hoje. Venha sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.